O Proagro, que é o seguro agrícola oferecido pelo governo federal, teve mudanças importantes nas normas de enquadramento dos produtores rurais. Elas entraram em vigor junto com o Plano Safra anunciado no início desse mês. Agora, os valores do seguro passam a ser definidos de acordo com o período do plantio, o tipo de cultura e a região. Veja os detalhes. As mudanças em algumas normas do Proagro foram aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional ainda em abril, mas só passaram a valer agora, a partir de 1º de julho, quando teve início o novo ano agrícola. Entre as principais alterações está a redução no valor da indenização conforme o momento em que o produtor fizer o plantio. É que agora o Proagro passa a levar em conta a faixa de risco indicada no zoneamento agrícola. Quanto maior o risco, menor será a indenização. Outra mudança foi no valor máximo de financiamento. O limite era de R$ 335 mil e agora baixou para 270 mil. O teto para a garantia de renda mínima em operações do Proagro Mais também foi reduzido e agora é de R$ 9 mil. O governo alterou ainda as regras para o acionamento do seguro, que agora não é mais por CPF, mas sim por imóvel. O objetivo é diminuir o número de acionamentos. Com as mudanças, o governo federal acredita que deve alcançar uma redução de custos de R$ 935 milhões esse ano e de R$ 2 bilhões em 2025. A gente continua a conversa aqui no estúdio a respeito do Proagro. E para isso a gente recebe 2 especialistas aqui. O Marcelo Piloneto, assessor de crédito do agro no Sicredi Vanguarda, lá de Medianeira. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Quem também está aqui com a gente é o Leonardo Galafassi, agrônomo especialista em projetos agrícolas. Bem-vindo, Leonardo. Bom dia. Obrigado, Taniela. Vamos falar, então, a respeito dessas principais mudanças que a gente acompanhou na reportagem, então, né? Marcelo, eu começo te perguntando, em relação já, eu acho que é a principal questão que chama mais a atenção, que é a questão das mudanças para o acionamento. Já mudou e especificou muito mais agora, né? Isso, realmente, no mês de abril, o governo federal já emitiu algumas resoluções já alterando as questões do Proagro. Então, teve algumas mudanças significativas que vai estar atendendo, vai estar junto com os associados, os produtores rurais. Hoje, no orçamento do Proagro, né, que é uma exigência passada, hoje ficou livre, o associado está apresentando as notas fiscais. Então, esse é um benefício para o associado, que ele não vai precisar apresentar as notas fiscais no acionamento do Proagro. Mas o associado tem a obrigação de guardar com ele essas notas fiscais por um período de até 5 anos após a indenização do Proagro dele. Porque em qualquer momento o associado, o governo federal pode estar exigindo a apresentação das notas fiscais. Essa não exigência, então, das notas fiscais é um dos tópicos dessa mudança, né, Leonardo? Além disso, a gente sabe, como você comentou, Marcelo, é necessário, é uma indicação para que o produtor guarde essas notas, porque em algum momento elas vão ser requisitadas, né? Mas teve outras mudanças também interessantes aí para a gente falar de questão de mudança em relação ao zoneamento agrícola também. Então, o Proagro antes ele cobria 100%, né, dependendo da janela de plantio, né, do período de plantio, claro, dentro do zoneamento agrícola, né, do ZARC, ele cobria 100%, né. Agora o governo federal, ele limitou pelo risco climático que tem. Então o ZARC já era dividido em 20% de perda, 30% de perda e 40%. Então agora, em cada faixa de plantio que você fizer, dentro dos 20, 30 e 40, você tem um decréscimo na sua cobertura, né? Então, se antes se o produtor financia, um exemplo, 100 mil, né, se você plantar nesses 20%, não apresentando as notas, você tem uma cobertura de 95%. Se apresentar as notas, 100%. Se você plantar dentro dessa janela, que tem o risco de cobertura de 30%, você já aí tem um decréscimo e ele só vai te cobrir 75%. Daí, se você plantar com 40%, a cobertura já cai para 50%. Então essas foram as mudanças mais significativas aí que a gente vê do Proagro. Só enfatizando, então, essa questão que eu acho que é muito importante, né? Conforme o risco climático, hoje nós temos diferenças nas faixas de cobertura, né? Então o produtor tem que estar muito atento a isso, né, Leonardo? Que muda, isso é um fator que mais mudou, né, nesse novo plano. Né? Exatamente, Helmut. Antes a gente falava aqui, por exemplo, no município de Cascavel, né?
o milho safrinha vai até 28, o zoneamento vai até dia 28 de fevereiro. Mas calma, agora para Proagro tem que tomar muita atenção, ver qual que é o risco que está em cada decêndio, né? De 11 até 20, de 21 até 28, qual que é o risco que está ali para não ser pego de surpresa depois. Eu queria perguntar para vocês em relação às principais culturas que nós temos aqui, que é soja, milho verão, milho safrinha e trigo, né? Milho verão está cada vez diminuindo mais a área, mas seria o que o produtor mais necessita de cobertura, que eu acredito que é o milho safrinha e o trigo, que são as culturas que envolvem maior risco. Qual que é a taxa de alíquota de contratação? Quanto que o produtor vai pagar por isso? Isso também mudou, né? Nesse ano a safra mudou para a safra de verão, 7,9% para o Proagro Mais e 8% para o Proagro tradicional, para a cultura de soja. E quanto que era antes? Estava 6% e 7% as taxas anteriores. No então, verão não foi muito o acréscimo, mas no inverno foi maior, né? Isso. Pensando na cultura de trigo, até nos surpreendeu, né? O aumento que teve, ela foi para 23% para o Proagro tradicional. Então, é um aumento considerável, né? Era 11%, né? Era 11%, 11% e foi para 23%. Então, pensando já no risco climático, é uma cultura de trigo, e você pagar uma alíquota de Proagro já de 23%, é pesado. A gente tem que pensar que antes era uma alíquota só, dependente para a cultura, né? Então, trigo, em qualquer lugar que você plantasse, era esses 11%. Hoje, então, dividiu-se por município. Então, cada município tem a sua alíquota. Então, é importante também ficar atento a essas questões, né? Então, de acordo com os estudos, eles perceberam que o risco é maior em tais municípios e tiveram essa diferenciação já na alíquota. É que cada município, na verdade, tem um risco climático diferente, né? E agora... Ficou mais esclarecido ainda. Está se atendo a esse detalhe, né? E o produtor que planta num município que tem um risco maior vai pagar mais caro. Né? Pagar mais caro. Exatamente. Vai pagar mais caro porque qual o objetivo? Dizer que aquela localidade, aquela área de terra, ela não está apropriada para aquela cultura. Sim. O risco é muito alto, então com o aumento da alíquota, queira ou não queira, vai ser um obstáculo para associar, talvez o produtor, né, está continuando fazendo, insistindo em plantar naquela área que não seria adequado para aquela cultura. Alguma das alternativas ali, dessas nossas culturas que o Helmut falou, de milho, safrinha, trigo, existem infinidade, né? Aqui, todo domingo, mostram várias culturas que são propícias à nossa região, que são plantáveis. Então, temos aveia, tem trigo morisco, enfim, uma infinidade de outras culturas, né? Então, é o produtor tentar encontrar qual que é a melhor solução para aquela propriedade dele, para aquele microclima que ele produz ali, para não ficar dependendo justamente dessas culturas que é um alto risco, uma alta alíquota e tudo mais nesse sentido. Cada vez o produtor mais, assim, precisando mais de uma boa assistência técnica, né? Para ajudar a fazer esse planejamento, né? Porque muitas vezes aquele produtor que tem aquele ímpeto de fazer sempre a mesma coisa acaba não percebendo que a coisa mudou e tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente, e chamando a atenção inclusive para a janela de plantio dele, né? Agora com essas mudanças dentro do ZARC. E eu quero focar em outro tópico aqui também em relação ao valor do custeio, que teve a redução aí de 335 para 270 mil. Queria que você explicasse também essa questão, Leonardo. Então, passou de 335, que era na safra passada, para 270, né? Uma redução nessa alíquota. Então, já fica limitado a isso. E é por ano agrícola, né? Por ano agrícola, por CPF, por produtor ali. Então, quem se prejudica, na verdade, é o pequeno, né? Porque é por ano agrícola, então ele vai ter que contratar o Proagro para soja e para uma cultura de inverno, ele já vai ficar limitado só a esses 270, né? Era uma reivindicação muito grande do pessoal que se aumentasse de 335 para 400, para 500 mil, e na verdade o que a gente viu foi uma redução, né? Foi uma redução. Só esclarecendo para quem não tem essa vivência tão prática assim do dia a dia, esclarecendo que esses 330 mil era o orçamento que ele tinha para plantar trigo, por exemplo. Hoje ele não pode exceder 270 mil. Exatamente. Ele fica limitado a 270 mil reais. Se a lavoura dele precisar de mais dinheiro para ser conduzida,
ele vai ter que fazer um crédito complementar, né? Podia explicar isso para nós um pouco, Isso, Luiz? Vamos pegar a questão do Pronaf. O Pronaf hoje, que é o pequeno produtor, com renda bruta de até R$500 mil por ano, ele pode financiar por ano agrícola R$250 mil. Isso que ele pode pegar de crédito. Então, se eu considerar o Pronaf, ele vai estar enquadrado nos 270 mil, que é o limite que ele pode fazer em Proagro. Então, para o Pronaf, ele vai estar enquadrado por causa do limite de financiamento dele. Mas se eu pegar um médio produtor, né, que pode pegar até R$1,5 milhão por CPF por ano safra, e se ele for fazer agora de verão, por exemplo, ele vai plantar uma área de soja, vai dar R$500 mil. Então, ele gosta do Proagro, ele quer fazer com o Proagro, o que ele pode estar fazendo? Ele fazer duas propostas, 2 projetos em relação ao custeio dele. Um projeto ele pode fazer limitado a R$270 mil, para estar enquadrando dentro do Proagro, que é um custo ali, vai dar bem próximo em relação ao seguro também, mas a forma de cobertura é um pouco diferente. E no seguro o restante, para chegar aos R$500 mil, R$230 mil, ele está fazendo outro projeto para fazer com seguro agrícola. Aí os dois, o valor R$500 mil, somando os dois ali, vai estar coberto. Uma parte seguro agrícola, outra parte com Proagro, né? Porque os riscos climáticos estão aí. Então, é importante que ele faça isso. Dividir, então, Pode, esse valor. exatamente, ele pode estar dividindo, né? Uma parte em Proagro, outra parte em seguro agrícola. Lembrando, então, produtores que estão no Pronamp também podem ter acesso ao Proagro. Isso, exatamente. O Proagro, ele não é voltado só para a agricultura familiar, o Pronaf. Ele é voltado para todos os produtores, né? Nós temos hoje produtores que não se encaixam no Pronaf nem no Pronamp, por causa da renda. Às vezes ele tem uma propriedade, mas talvez ele vai se encaixar em grande produtor, demais produtor, não pela renda efetiva dele, mas pela atividade que ele tem além do agro, né? Então ele vai se enquadrar em demais. E às vezes ele não vai, mas o demais eu posso plantar meu soja, o milho, com Proagro? Pode ser feito mesmo assim. Só que limitado, Proagro a R$270 mil por ano agrícola. Deixa eu deixar mais uma vez o Leonardo falar para nós sobre a questão, eu acho que a cultura que mais, mais requisitada, nesse caso, tanto para Proagro quanto para seguro, é o milho safrinha, né? Porque o verão, o produtor consegue arriscar um pouco, não fazer o seguro, nem o Proagro, fica assim, um risco menor, né? O trigo não tem uma área bem menor do que o milho safrinha. Eu acho que a cultura que mais utilizaria o Proagro e o seguro é o milho safrinha, né? O que mudou em relação ao milho safrinha, aquelas faixas de risco em relação ao que é pago pelo Proagro ali? Como que ficou essas épocas? Então, voltando, o zonamento, ele é um estudo da Embrapa e o Ministério da Agricultura publica, né? E ele faz uma modelagem. Ele estipula lá qual que é a melhor janela de se plantar uma determinada cultura, dependendo do ciclo dela, né? Do ciclo da cultivar que você vai adotar, e dependendo do tipo de solo. Antigamente era tipo 1, tipo 2, tipo 3, agora está mudando para AD, né? AD1 até AD6. Algumas culturas ainda não se atualizaram, como é o caso do milho safrinha, então ainda mantém tipo 1, tipo 2, tipo 3, né, na portaria do zonamento. Então ele estipula qual que é a melhor janela de plantio. Então ele fala lá, aqui no município de Cascavel, de acordo com essa cultivar, que é classificada de ciclo 1, nesse tipo de solo, no tipo 3, ele delimita que é do dia 21 de dezembro até o dia 28 de fevereiro. Essa é a janela ideal de plantio, que você tem o melhor chance de dar certo. Melhor chance de dar certo. Acontece que ele classifica, além disso, em riscos. Então, de 20%, 30% e 40% de perda. Então, do dia 21 até o dia 10 de fevereiro, ele classifica que ali é a melhor janela. 20% de risco de ter perda. Do dia 21 de fevereiro, dia 11 de fevereiro até dia 20 de fevereiro, ele classifica que ali é 30% de ter alguma chance de perda. E aí, dia 21 até dia 28 de fevereiro, ele fala que ali é 40% de risco de dar perda. Então, o Ministério, nesse novo Proagro, nessa nova taxa, ele desclassificou, ele conseguiu limitar por faixas de risco. Então, 20%, se você plantar nessa janela até 20% de risco, você tem 100% da cobertura, ou 95% se você não entregar as notas. Caso você opte por plantar aqui no município de Cascavel,
do dia 11 até o dia 20 de fevereiro, você já tem um decréscimo de 25%. Você só tem cobertura em cima de 75% do que você financiar. Porque aumentou o risco, então Aumentou o risco. você tem uma penalização da cobertura. Exatamente. E aí se você plantar do dia 21 ao dia 28, que é aquele última janela, aquele último sprint ali que a maioria está colhendo, já está plantando, aí você já tem um risco de 40% e a sua cobertura cai para 50%. Então se você financiou, um exemplo, 100 mil reais, está com Proagro, e você plantou nessa última janela, você só tem cobertura em cima dos 50. Esse que é o ponto que eu acho que o produtor vai impactar, digamos assim, na tomada de decisão do produtor, né? Porque ele vai ter um custo, o mesmo custo, mas se ele optar em arriscar mais, ele vai estar sendo penalizado com um seguro menor. Com seguro menor. Em relação ao milho, a alíquota é de 16,3%. Essa questão ali que tu comentou ali em relação ao risco, né? Talvez é um incentivo para o produtor, que nem o Leonardo comentou antes, em vez de eu plantar o milho, por que não fazer uma adubação de cobertura, investir na terra em outras questões para preparar já, pensando na safra de verão, né? Então, talvez o governo quer dividir esse risco da cultura com o produtor. Se eu vou plantar mais tarde, porque eu sei que os riscos climáticos são maiores, por que eu vou assumir sozinho essa bronca? Então, por que não fazer plantar uma aveia, plantar uma questão para mexer com o solo, para melhorar a produtividade lá na frente? Nesse ponto, eu acho que vai ter um estímulo para o produtor, assim, aliado a uma boa assistência técnica, que eu gosto de frisar isso, que ele vai avaliar isso tudo, né? Então, muitas vezes ele vai ter uma chance de ter sucesso muito reduzida, e por outro lado, se ele fizer uma cobertura de solo, com um mix de cobertura, essas plantas de serviço que a gente chama, ele vai ter um ganho de produtividade na cultura que vem em seguida, que tem um risco muito menor. Né? Lá na frente. Muito bem. Esclarecidas as dúvidas, então, né? Algumas delas. Bastante detalhes, né? O assunto, né? Eu acredito que quem está ouvindo não vai ter que assistir o programa de novo no YouTube, né, Antonella? É isso aí. Para poder... Para rever os detalhes. Rever os detalhes, né? Isso aí. E, claro, como tu mencionou durante o programa, né, a gente está à disposição para sanar essas dúvidas. O pessoal manda pergunta pelo WhatsApp. Com certeza. E com certeza o Leonardo e o Luiz estarão aí à disposição para tirar essas dúvidas que virão, né? É isso aí. Se alguém tiver perguntas, inclusive é um assunto muito específico, né? Se tiver perguntas, a gente vai contar com os nossos parceiros aqui para nos ajudar. A gente vai dar uma ligada para vocês também. Aí colocamos, né, aqui em Cascavel, nós temos, no município de Cascavel, nós temos 9 agências do Sicredi. Então, o nosso pessoal das agências, nós temos o especialista do agro, os gerentes de carteira agro, que pode dar toda assistência, né? Ele tem todas as informações em mãos, pode estar procurando qualquer uma das agências nossas que vai ser bem atendido. Tem dúvida, vai lá e pede, o que eu faço, qual é a melhor opção para mim, em qual o melhor momento. O pessoal vai estar preparado para estar atendendo. Muito bem, obrigada, Marcelo. Eu agradeço. Leonardo à disposição também. Obrigado.